Casarré quer forjar homens e Cássia Kiss expulsou Roberta do banheiro. Vamos a esse artigo nojento, ridículo, absurdo e abjeto escrito pela 247. Eu vou dizer para você como esse texto é absolutamente confuso e como ele tenta manipular a sua percepção para dizer que masculinidade deveria ser tudo e tudo não é nada ao mesmo tempo, então masculinidade não deveria nem existir. E eu vou te dar as melhores definições de masculinidade que você pode ter. Então fica aqui até o final para você entender. Então vamos à pergunta que o debate sobre masculinidade recusa sistematicamente. O homem é frágil ou é uma ameaça? Olha essa pergunta, né? Porque a gente sempre aponta aqui que a feminilidade, ela ou é empoderada ou é a vítima da sociedade. Só que o erro de pensamento dessa repórter é justamente o fato de que o homem nunca clama ser a vítima da sociedade. O homem nunca se disse fraco. Nós e o Casarré, quando ele propõe um evento sobre masculinidade, ele está dizendo o homem é uma força em potencial, o homem é uma besta fera, só que ele precisa de direção. Por isso ele chama de farol. O que é farol? Farol e a forja. O homem precisa de direção, por isso o farol. O entendimento básico do feminismo não consegue nem perceber que o nome do evento já está dizendo ao que serve o evento. Ele nunca disse, homens são frágeis, homens precisam de cuidadinho, a gente precisa de passar a mãozinha na cabeça e dizer pra gente, nossa, como você é fofo, e sermos acolhidos. Não é isso que nós precisamos. A gente precisa de forja. Como é que se forja? Por que a gente usa a palavra forjar? Né? Não é para fingir ser o que não é. A gente usa forjar para construir espadas. Quando uma espada está no metal para ser batida com um martelo, ela está em aço queimando de fogo intenso. E tem um ferreiro lá batendo naquela espada, ele está forjando aquela espada. Como que se forja uma espada? Como que se forja um metal? Na base da porrada. E na base da porrada e na base do direcionamento. Então, por isso, o farol e a forja. É esse nome tão forte que o Casarré escolheu muito bem para dizer que o homem precisa de direção e de porrada para evoluir. E é isso que ele está dizendo. Nunca dizemos que o homem é frágil e nunca negamos que o homem é uma ameaça em potencial. O homem é sim descontrolado e desgovernado, ele pode sim ser uma grande ameaça, mas por isso que precisa de direção e forja, né? Porque as respostas aparentemente opostas circulam ao mesmo tempo e com a mesma naturalidade, ora nos dizem que o homem está perdido e que precisa de tutela, de retiro, de forja, de farol, ora nos dizem que o mesmo é capaz de definir com autoridade quem pode usar um banheiro e quem pode existir no espaço público, quem é real o suficiente. Então, veja, olha como ela conflita dois tipos de informação ao mesmo tempo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é a capacidade do homem de ser homem, por isso que a gente precisa de ritos de passagem, por isso que a gente precisa de pais fortes, por isso que a gente precisa de disciplina e energia para tomar pancada da vida e resistir às pancadas da vida. E por outro lado, ela está querendo dizer que ao mesmo tempo a gente não pode dizer quais são as pessoas que deveriam entrar no banheiro feminino, ou seja, as mulheres. Para que existe a distinção de banheiro feminino e masculino? Porque homens devem estar em ambiente onde eles estão vulneráveis ao lado de outros homens, porque aí outro homem vai conseguir se defender de outro homem, e mulheres devem estar ao lado de mulheres que vão conseguir se defender se tiver mulheres agressoras. Agora, se tiver um outro homem dentro do ambiente onde tem uma mulher vulnerável, é óbvio que isso tem um potencial danoso muito grande. E se você se incomoda com isso, você é só uma pessoa perversa. Você é uma pessoa que quer expor a vulnerabilidade da mulher, a sua pauta. A sua pauta transgênero, na verdade, ela está só enfraquecendo as mulheres, tanto nos esportes, tanto na questão da adoção, tanto na questão do banheiro. São todas as pautas que as feministas e a pauta LGBT está enfraquecendo o discurso, enfraquecendo as crianças, vulnerabilizando mulheres e tirando o mérito das mulheres que estão se esforçando tanto nos seus esportes. Toda vez que um homem biológico tenta entrar no banheiro feminino, ele está enfraquecendo o poder da mulher, ele está tirando o espaço da mulher, ele está expondo aquelas mulheres a um possível risco, por mais que ele não seja um abusador, mas ele está expondo aquelas mulheres. Toda vez que ele entra numa competição de uma mulher, ele está expondo e ele está tirando o mérito daquela mulher. Então não existe nada mais misógino do que um trans dentro do esporte feminino. Não existe nada mais misógino do que um trans enfiando a porrada numa mulher dentro de uma luta de UFC. Não tem nada mais de misógino institucionalizado do que uma pessoa trans competindo com uma mulher, principalmente numa competição de luta.
é a banalização da violência contra a mulher. E é isso que nós somos contra. E é isso que a esquerda quer fingir para você que é a favor da mulher, quando na verdade ela está sendo extremamente misógina. Farol e a Forja, ou Como Recuperar o Homem Perdido. Em 2026, o ator Juliano Casarré anunciou um evento imersivo presencial chamado Farol e a Forja. A proposta articulava 3 eixos: masculinidade, espiritualidade cristã e liderança. Pô, cara, isso aí para feminista é a pior coisa que um homem pode tentar ser. É masculino, espiritualizado e líder. Olha só, isso aí é acabar com o feminismo, né? Isso, nessas 3 coisas acaba com os pilares do feminismo: masculinidade, né? A força do homem como homem, uma identidade, né, masculina de verdade, ou seja, já tira a identidade de gênero, já tira esse negócio de igualdade de sexo que não existe. A espiritualidade, o feminismo é absolutamente imanente, logo ele é ateu, né? E o que mais? Espiritualidade e liderança. Que feminista que vai querer se submeter à liderança de um macho escroto, um macho tóxico? É óbvio que não. Então aqui você já vê que pela premissa, o homem não pode ser homem na nossa sociedade. Se o cara quer estudar masculinidade, espiritualidade e liderança, ele está acabado, meu amigo. E você vai ser ostracizado pelo feminismo. O feminismo não quer que você seja homem, que você seja masculino, que você seja espiritualizado, cristão, especialmente cristão, e que você seja líder. Se você for tudo isso, você submete naturalmente as mulheres. As mulheres vão naturalmente olhar para você e falar: que homem brabo, eu quero ser liderada por um homem desse. E quando ela quer, ela acaba com o movimento feminista. Então, o movimento feminista, para ele acontecer, ele precisa necessariamente enfraquecer os homens, tirar a franquia masculina da verdade. O homem não pode ser homem. Por isso eles precisam trazer a liquidez de gênero. Se o homem for algo pastoso ali no meio, aí beleza, aí existe feminismo. Se o homem tiver presença de espírito, for forte, for líder, for masculino, não tem como existir o feminismo. E é por isso que o feminismo cresceu tanto, porque o homem está ficando cada vez mais beta, cada vez mais flácido, cada vez mais frouxo e não consegue colocar liderança na própria casa. O evento prometia palestras práticas espirituais, empreendedorismo, disciplina pessoal, paternidade, um pacote completo de reconstrução do sujeito masculino segundo coordenadas conservadoras religiosas. A polêmica foi imediata. Claro, né? Já expliquei por quê. Sobretudo no meio artístico. A leitura era de que o evento reedita a hierarquia sobre o verniz espiritual. Ali não estou conseguindo ler. Mas tudo bem. Então, qual é o problema disso? Primeiro que os artistas negam veementemente qualquer informação vindo da direita. Se você é artista e quiser ser de direita, você está lascado, sua vida acabou. E segundo que você não pode estudar masculinidade. Estudar a masculinidade é feio. Estudar como ser homem é errado para essas pessoas. Por quê? Porque a feminilidade, ela já vem pronta, ela já nasce. Como a Simone de Beauvoir dizia, porque mulher não se... mulher não nasce, ela se torna. Não. O homem é que precisa se tornar. A mulher nasce. A mulher nasce intrinsecamente com 12, 13, 14 anos, ou até antes, ela menstrua. Acabou. Ela já se tornou mulher ali. Ali é a passagem dela, é a menarca. Pronto, resolvido. A mulher já começa a se tornar uma mulher vista pela sociedade e os homens já começam a olhar para ela e desejar aquela mulher. Ela já é algo socialmente, ela não precisa de uma aprovação, ela não precisa passar por nenhum ritual para se tornar mulher. É ritual externo. O homem não. O homem precisa dos rituais. O homem precisa de algo que se perdeu na nossa sociedade, que se chama rito de passagem. Que é isso que o Casarré está querendo propor. Que os homens aprendam a espiritualidade, aprendam a ser líder, sejam testados publicamente e se mostrem perante um grande número de outros homens que aprovem aquele primeiro homem que está passando por aquela aprovação. Fala assim: isso aí, meu irmão, isso é difícil, isso é pesado, isso é punk de resolver, mas você vai mostrar que você é homenzinho e vai passar por essa merda. E se você não passar, você não vai ser reconhecido como homem dentro dessa sociedade. É isso que você precisa aprender enquanto homem. Por isso que as artes marciais são tão importantes, por isso que o exército é tão importante, porque eles te colocam sob provação. Por isso que um pai forte é tão importante, porque o pai ele não aceita e não passa a mão sobre qualquer coisa que você fizer igual a sua mãezinha não, cara. O seu pai, se você fizer merda, ele vai dizer e vai te enfiar a porrada. Eu não que eu esteja fazendo apologia à porrada aqui, mas você precisa saber que existe a lei. E a força da lei, no fim das contas, pode ser a privação completa de liberdade e até a punição severa como a violência.
que hoje é dominado pelo Estado. O Estado tem o monopólio da violência. Então, se você, dentro da sua própria casa, não tiver um pai firme que te mostre que existe a possibilidade da violência, caso você não respeite as normas daquela casa, você não se forja como homem. Se você não teve o exército, se você não teve pai, exército e uma arte marcial na sua vida, em geral, você é um homem flácido, você é um homem que não teve limites, você é um homem que não tem cuidado, você é um homem fraco e você vai sofrer na mão de uma mulher feminista qualquer. Então, antes de querer se relacionar, aprenda com algum desses três pilares que você precisa se estudar e melhorar você mesmo enquanto homem. E não tem nenhuma contradição aqui. O homem, quando ele não se forma ainda, quando ele não se formou enquanto indivíduo, ele não é frágil, ele é só desgovernado. É uma potência jogando energia para tudo quanto é lado. E ele pode ser muito mais violento e muito mais letal, inclusive, do que um homem muito mais forte do que ele, só que controlado. O Jordan Peterson dizia: seja uma besta fera, mas aprenda a se controlar, aprenda a se dominar, domine os seus impulsos e os seus instintos. Isso é um homem de verdade, é ter uma extrema força e uma extrema potência, uma capacidade de destruição enorme, mas saber o autocontrole, saber que você não precisa usar essa força o tempo todo. É como a disciplina da arte marcial. A disciplina da arte marcial é: você é uma máquina de guerra, mas você sabe usar na hora certa. Você só usa na medida que for equilibrado para a situação. Você não vai usar o seu poder pessoal para destruir outra pessoa. Você vai apenas controlar ou equilibrar a situação e vai resolver o problema e vai para casa. E não vai cometer violência. Porque um homem descontrolado e desgovernado, ele não sabe do que ele é capaz. Ele não sabe que ele é capaz até de matar. Por isso é que precisa da forja, por isso é que precisa do farol, por isso é que a nossa sociedade precisa de homens fortes resolvendo problemas no mundo, liderando. A gente nunca precisou tanto do patriarcado, a gente nunca precisou tanto de homens poderosos e fortes liderando a nossa sociedade quanto hoje. A gente vive uma situação completamente desregulada, completamente irrealista, onde as mulheres acham que estão no poder e que elas merecem esse lugar e que elas precisam estar ali. Elas precisam de uma liderança de um homem forte. É isso que a mulher precisa e é isso que o homem precisa se tornar. Nós lidamos muito bem com liderança. Nós, homens, conseguimos compreender um homem mais poderoso, mais forte, mais inteligente, mais capaz do que nós e falamos assim: eu tenho muito para aprender com esse homem. As mulheres não. As mulheres são auto-intituladas. Elas acham que elas têm o direito absoluto de estar no poder, de estar naqueles cargos, de estar em grandes cargos de liderança, simplesmente porque elas são mulher. Por isso elas exigem cotas para tantas coisas e pedidos tão absurdos para performar e estarem em lugares que elas não mereceram estar. O homem tem capacidades que precisa ser desenvolvida e é por isso que eventos como o do Casarré são tão importantes na nossa sociedade. Não deixem de estudar a sua masculinidade. Isso é o maior estudo que você precisa fazer na sua vida. Como ser um homem melhor, mais masculino, mais líder, mais espiritualizado na espiritualidade cristã possível. Porque essa sim é a força masculina. O patriarcado vive e tem que continuar vivendo para essa sociedade continuar se autorregulando. Senão a gente vai viver num caos.